Já teve aquela sensação de que, finalmente, você está pronto para deixar o passado para trás? Quando decide colocar o foco em si mesmo, retomar as rédeas da sua vida e, de fato, seguir em frente? Pois é exatamente nesse momento que ela aparece de novo. Pode ser uma mensagem inesperada, uma curtida nas redes sociais ou até mesmo aquele oi sumido que você já nem imaginava mais ouvir. O mais curioso é que isso acontece justamente quando você já não está mais atrás disso. Mas por que será que ela retorna agora? O que passa pela cabeça de uma mulher quando, ao finalmente dar um passo adiante, você respira aliviado e pensa: não é só saudade, é algo mais profundo. É ego, é o medo de perder, é perceber que você seguiu sem ela. E é justamente aqui que o jogo muda. Quando você se coloca como prioridade, se fortalece e muda sua abordagem, isso inevitavelmente aciona uma reação nela. Neste vídeo vou explicar o que realmente se passa na mente dela e como usar essa informação a seu favor. Não se trata de vingança ou de repetir os mesmos erros, mas de entender as dinâmicas emocionais e, o mais importante, nunca mais ser surpreendido. Antes de seguir, aproveite. Curta este vídeo e, se ainda não for inscrito, clique para se inscrever e fazer nossa comunidade crescer. Deixe também nos comentários de onde você está nos acompanhando. Agora, sem mais delongas, vamos ao que interessa de verdade. Primeiro motivo. Ela percebe que você cresceu e seguiu sua vida com outra mulher, enquanto ela ficou estagnada. Não há nada que mexa mais com o ego de uma mulher do que ver seu ex, aquele que ela subestimou, se tornar um homem melhor ao lado de outra pessoa. Isso é um choque direto no ego dela, porque ela esperava que você continuasse preso ao passado, que sofresse ou pelo menos demorasse mais para se reerguer. Mas quando ela vê você evoluindo, se tornando mais confiante, com mais presença e mais resultados, isso gera um impacto emocional que ela não consegue ignorar. E o pior para ela é ver essa transformação acontecer ao lado de outra mulher. Nessa hora, não é só a sua evolução que ela percebe. É a sensação de que ela perdeu algo que poderia ter sido. Ela começa a se comparar. Com ela, ele se tornou o homem que eu nunca consegui ser para ele. E isso desperta nela o desejo de recuperar o que perdeu. Mas na maioria das vezes, esse desejo não vem de um sentimento genuíno de amor, mas sim da frustração de não ter aproveitado a oportunidade. O mais importante é que ela não conseguiu evoluir da mesma forma que você. Enquanto você seguiu em frente, ela se vê no mesmo lugar ou até em uma posição mais vulnerável. Isso acaba gerando um impulso nela de tentar se reaproximar, não porque agora ela te valoriza mais, mas porque não aguenta a ideia de ter sido deixada para trás. E é nesse momento que surge o retorno dela. Você sente esse retorno quando finalmente está no seu melhor momento, quando superou tudo e seguiu em frente. Se você já está cansado de ser ignorado e manipulado, é hora de virar o jogo. É hora de mostrar quem está no controle e fazer ela ver o seu verdadeiro valor. Segundo motivo, agora ela sente que você não precisa mais dela. Isso é algo que mexe muito com o ego de uma mulher. Ela percebe que o homem que antes a colocava no centro da sua vida, agora não depende mais dela. Você já não demonstra carência, não fica buscando respostas, não fica insistindo nas conversas. Você seguiu em frente. E isso causa um desconforto interno nela. Antes ela tinha a certeza de que você sempre estaria lá, esperando por ela. Agora, quando você não precisa mais dela, isso desmonta a sensação de segurança que ela tinha. E quando um homem deixa de depender da presença, da aprovação ou do carinho de uma mulher, ele transmite uma força silenciosa. Isso não apenas atrai, mas também a desconcerta. Não é porque ela quer voltar, mas porque não consegue mais controlar a situação. Terceiro motivo, seu valor aumentou. Valor não é algo que você pede, é algo que você constrói. Quando você começa a investir em si mesmo, a cuidar de sua vida, do seu corpo e da sua mente, seu valor se eleva de forma natural. E ela percebe isso. O homem que antes se colocava em segundo plano agora brilha, tem respeito e tem poder de escolha. Isso muda completamente a forma como ela te vê. Quando você se valoriza, se torna alguém mais desejável. E não apenas para ela, mas para outras pessoas também. E esse reconhecimento social gera um efeito em cadeia. O que é valorizado por outros passa a ser mais cobiçado por quem já teve, mas não deu valor. Nesse momento, ela começa a olhar para você de uma maneira diferente, como se visse um homem novo, mais completo e interessante. Mas aqui existe um detalhe importante. Esse desejo dela é fruto da sua transformação, não de um amor verdadeiro. Por isso, é fundamental manter claro que o seu valor não depende de validação dela. Você o construiu sozinho, e é isso que deve continuar guiando suas ações daqui para frente. Quarto, motivo. Ela sente que perdeu algo que não compreendeu. Muitas vezes, quando um relacionamento termina, a pessoa só entende o que perdeu muito depois. No caso dela, pode ser que na época ela não tenha dado valor a quem você realmente era e o que você oferecia.
Mas à medida que o tempo passa, ela percebe que você seguiu em frente, que construiu uma vida plena e então a ficha cai. O que a faz sentir essa inquietação é justamente o fato de não ter entendido o que tinha até perder. Essa percepção tardia é poderosa porque vem com um vazio, como se fosse um quebra-cabeça com uma peça faltando. O desconforto cresce quando ela vê você bem, com uma nova energia, com novas pessoas ao seu redor. E aí surge o desejo de recuperar aquilo que ela não soube valorizar. Mas, novamente, isso não vem de um lugar de amor genuíno. É a ausência do que ela não percebeu a tempo. E com isso, o retorno dela acaba sendo emocionalmente confuso. Ela busca preencher o vazio, não começar algo novo. Ela dominava a situação, tinha o controle total sobre tudo. Mas quando você vira a chave, quando se transforma em um homem confiante, que não a coloca mais como centro de sua vida, o jogo muda. E muitas mulheres não sabem como lidar com essa inversão de papéis. Isso a deixa desconfortável, porque agora é você quem dita o ritmo. Agora, é você quem escolhe se vai responder, interagir ou até mesmo reabrir aquele capítulo. E é nesse momento de mudança de dinâmica que surge uma forte necessidade de retomar o controle. Ela volta a te procurar não porque o sentimento tenha mudado, mas porque essa nova situação mexe com o ego e o instinto dela. Ela não sabe mais como jogar quando não é ela quem controla o jogo, e isso cria uma ansiedade que se transforma em atitudes impulsivas, mensagens inesperadas, tentativas de contato, tentativas de gerar ciúmes, tudo para tentar recuperar a posição de antes, aquela que era confortável para ela. E você, agora mais consciente, precisa perceber esse padrão e não cair na armadilha. Sétimo motivo, ela quer recuperar a posição de prioridade. No auge do relacionamento, você provavelmente a colocava em primeiro lugar, fazia dela sua prioridade. Mas à medida que você cresce, segue em frente e muda, ela percebe que perdeu esse status. Não é mais o centro das suas decisões, não é mais a razão das suas escolhas. Isso mexe profundamente com o ego feminino. Quando ela vê que outras pessoas, outras atividades, outras paixões estão agora ocupando o seu tempo e atenção, surge nela um sentimento competitivo. Ela quer de volta aquele espaço que um dia ocupou. Não se trata apenas de carinho ou saudade, mas de uma necessidade quase instintiva de ser a prioridade novamente. Esse movimento é muitas vezes inconsciente, mas muito comum, e é aí que você precisa ter clareza. Não confunda essa busca dela com um amor renovado. Muitas vezes é apenas uma reação ao fato de que ela perdeu o status que tinha. Aceitar um retorno nessas condições é se colocar de volta em um ciclo de desequilíbrio emocional. Por isso, é essencial que você tenha maturidade e visão clara neste momento. Oitavo motivo. Ela quer consertar a imagem diante de você. Muitas mulheres têm uma preocupação enorme com a forma como são vistas pelos ex. Se ela foi fria, desrespeitosa ou causou mágoas, quando o tempo passa e vê que você superou tudo isso e segue bem, ela sente a necessidade de consertar a imagem que deixou. Esse desejo de limpar a barra não é por amor, mas sim por uma questão de ego e reputação. Saber que você seguiu em frente com uma visão negativa dela cria um desconforto nela. E por isso, o contato repentino, as mensagens do nada, o pedido para conversar, muitas vezes são tentativas de reconstruir uma imagem mais positiva na sua cabeça. Atenção! Isso não significa que ela queira reatar ou que esteja arrependida de como tudo aconteceu. Muitas vezes é apenas um mecanismo de defesa, uma maneira de se sentir melhor consigo mesma, sabendo que não ficou como a vilã da história. Por isso, é essencial que você saiba distinguir entre um pedido sincero de reconciliação e uma tentativa de aliviar a culpa dela. Nono motivo. Agora, ela percebe que você era raro na rotina de um relacionamento. É muito comum que a pessoa se acostume com o parceiro e não perceba seu verdadeiro valor. A convivência cria uma falsa sensação de que qualquer um pode ter as mesmas qualidades. Mas depois que você se afasta e segue sua vida, ela começa a comparar, consciente ou inconscientemente, outros homens com você. E é aí que a percepção dela muda. Ela começa a perceber detalhes que antes ignorava. O seu caráter, o seu jeito, a sua presença, a sua postura como homem. Coisas que no calor do momento não pareciam tão importantes agora se destacam, e ela começa a entender que o que teve não era algo comum, era raro. E quanto mais raro algo é, maior o desejo de reconquistar. Só que essa percepção tardia vem muitas vezes acompanhada de culpa e arrependimento. E aí começa o movimento. Tentativas de contato, elogios, lembranças do passado, tudo para tentar se aproximar daquele homem que ela agora enxerga como alguém de alto valor. Não se deixe iludir apenas pelo reconhecimento tardio que ela tenta te oferecer. Quando um relacionamento chega ao fim,
Muitas mulheres acreditam que será fácil encontrar alguém à altura. Elas saem para festas, conhecem novas pessoas e se envolvem em novas experiências. Mas com o tempo, a comparação se torna inevitável. Muitas vezes essa comparação é frustrante, porque não é fácil encontrar alguém que ofereça a mesma conexão, respeito e química que você proporcionava. Nesse momento, a ficha começa a cair. Nenhum outro homem conseguiu preencher o espaço que você deixou, e isso mexe profundamente com o emocional dela. Aquilo que parecia fácil de superar, agora se revela uma ausência difícil de ignorar. E nesse ponto, surge o desejo de tentar recuperar o que foi perdido. Mas você precisa entender que esse desejo não vem de um sentimento genuíno, mas sim de uma frustração com as outras tentativas, da comparação constante. Se você não estiver atento, pode acabar se tornando o plano B emocional dela, uma tentativa de aliviar a carência e preencher um vazio que ela não conseguiu preencher com outros. 11º motivo. A carência dela aumentou com o tempo. A solidão começa a bater forte. As mensagens diminuem, os convites para sair são raros, e os dias se tornam cada vez mais vazios. Nesse cenário, a carência dela cresce. Não se trata apenas de saudade de você, mas de um vazio interno que ela não consegue preencher. Esse sentimento de carência é um dos principais motores por trás do retorno repentino de uma ex. Quando ela vê que você está bem, enquanto ela sente esse vazio, o impulso de se aproximar de você se torna quase irresistível. E esse impulso não vem do amor, mas da tentativa de aliviar um desconforto emocional crescente dentro dela. Você, com maturidade, precisa reconhecer que um retorno motivado apenas pela carência dificilmente levará a algo saudável. Por isso, fique atento aos sinais. Ela busca sua presença porque realmente te valoriza ou apenas como um remédio temporário para a solidão que sente. 12º motivo. O seu desapego fere o ego dela. Poucas coisas atingem o ego de uma mulher de forma tão profunda quanto ver um homem que um dia foi completamente apaixonado por ela, agora totalmente desapegado. Esse é um choque porque o ego feminino, muitas vezes, se alimenta da ideia de que o homem sempre estará ali, preso ao passado, guardando sentimentos, mas, quando ela percebe que isso acabou e que você está vivendo sua vida de maneira leve, plena e feliz, isso mexe com o orgulho dela. O seu desapego envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Eu superei e não te coloco mais no pedestal, e isso é difícil de aceitar para quem um dia teve controle sobre você. O ego não suporta essa ideia de perda de importância, e o impulso para tentar retomar esse poder é imediato. Mas o ponto é que, agora, você não é mais o mesmo. Você cresceu, se fortaleceu e se libertou emocionalmente. E é fundamental manter esse novo estado, sem cair nos jogos que o ego dela tenta iniciar. Lembre-se, o que fere o ego dela fortalece você. Agora que você entendeu os motivos que influenciam o comportamento dela, é hora de colocar esse conhecimento em prática. Lembre-se, a chave está em se fortalecer, se valorizar e manter sua evolução, independentemente de qualquer tentativa de reaproximação emocional. Você não é mais a mesma pessoa, e o que te levou a esse ponto deve ser seu maior aliado para nunca mais cair nos mesmos padrões do passado. Se você gostou desse vídeo e acredita que essas dicas podem fazer a diferença na sua vida, já deixa seu like para mostrar seu apoio e compartilhe com outros homens que também merecem entender a sabedoria por trás desses comportamentos. Não deixe de se inscrever agora no canal A Sabedoria Oculta para não perder mais vídeos como este, que foram pensados com muito carinho para ajudar você a conquistar sua melhor versão. Nos comentários quero que você escreva uma frase transformadora, algo que represente a sua jornada ou um aprendizado que você absorveu hoje. Coloque "em busca da minha melhor versão" e compartilhe sua experiência para inspirar outros a seguirem o mesmo caminho. E se você está realmente comprometido em melhorar sua vida emocional e mental, não deixe de conferir o meu e-book Domine o Estoicismo. Ele está com um link no primeiro comentário fixado e vai te ajudar a desenvolver o controle emocional que você precisa para lidar com qualquer situação de maneira sábia e equilibrada. Não perca essa oportunidade de se aprofundar nas práticas que podem transformar a sua vida. Clique agora e comece a jornada do domínio emocional. Vamos juntos alcançar a verdadeira liberdade e equilíbrio emocional. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo.